Marquinhos Tradi teve uma das grandes características positivas do seu mandato já no início, conversando, dialogando com a Câmara Municipal de Campo Grande, deixando de lado aquele clima hostil e aquele clima pesado que foi inserido dentro da cidade de Campo Grande com as divergências políticas que todos nós já conhecemos. Então esse desafio de colocar e trazer harmonia à cidade de Campo Grande, ele conseguiu já no início do seu mandato. Então ele teve condições para trabalhar com mais calma, mais tranquilidade e mostrar a sua competência como gestor. Afinal, Campo Grande retomou o seu desenvolvimento, Campo Grande retomou as obras paradas, Campo Grande hoje figura como uma das cidades bem planejadas a nível nacional, uma cidade que tem diminuído cada vez mais o número de pessoas que estão com vulnerabilidade muito grande comparada às outras cidades e principalmente retomando aquele orgulho do campo-grandense que só quem nasceu aqui ou quem mora aqui sabe que o futuro da nossa cidade pertence àqueles que aqui constroem. Vereador Otávio Tradi, qual que é o peso de carregar esse sobrenome estando na política? O sobrenome Tradi é fruto de muito trabalho e um legado que a gente carrega com muito orgulho. Desde a época do meu bisavô, que começou a construir a sua história, veio meu avô, que fez um legado dentro da advocacia criminal e posteriormente na política. A gente tem seguido os seus passos, seus ensinamentos, com muita identidade. Cada um tem um perfil diferente, a gente respeita muito isso, pelo fato de cada um ter a sua trajetória. Eu estou no segundo mandato, conseguindo criar uma identidade que inclusive as pessoas estão reconhecendo isso, principalmente nesse segundo mandato, e o orgulho de carregar esse nome também remete a uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade não conosco mesmo, mas principalmente com a cidade de Campo Grande e com o estado do Mato Grosso do Sul. Agora, fazendo uma retrospectiva, no primeiro mandato, foi o seu de estreia na política, foi praticamente um batismo de fogo, né? Um mandato que ocorreu em meio à maior crise política da história de Campo Grande. Como que foi conseguir realizar alguma coisa naquele período? O primeiro mandato foi importantíssimo na minha vida política, pelo fato de representar uma vertente da sociedade que é a classe jovem. Na época eu fui o vereador mais jovem da Câmara eleito naquela legislatura e eu ouvia muito o pedido da renovação dentro da política, no que tange pensamentos, no que tange ideologias, no que tange mecanismos de você interagir com a população. E a partir dali eu comecei a construir uma história dentro da Câmara Municipal que não foi fácil, pelo momento que Campo Grande viveu. Uma divergência política, uma má administração a nível municipal, que acabou atrapalhando muito o progresso da cidade. Eu costumo dizer que os poderes, quando estão em harmonia, eles conseguem desenvolver um trabalho em prol da sociedade com mais rapidez e com mais celeridade. E isso não aconteceu. E o principal prejudicado no meio disso tudo foi o desenvolvimento de Campo Grande, que até 2012 era considerado um dos maiores a nível nacional. E infelizmente Campo Grande deu vários passos para trás
no período de 2013 a 2016, somente agora conseguindo se reconstruir de maneira positiva no que tange o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade. Porém, no segundo mandato, a atmosfera política melhorou. E aí veio mais resultados para o seu mandato. Com certeza tem uma pauta mais diversificada de inclusão, de situações pró-desenvolvimento de Campo Grande, tanto no âmbito social quanto econômico. Fala um pouquinho desse portfólio nesse ciclo que agora ainda está se fechando, né? No caso, o segundo mandato. O mandato eleitoral, ele é algo que você tem que cuidar em todas as vertentes. Você tem que estar atento a todas as situações que envolvam o mandato. Você tem que ter projeto de lei eficaz para a cidade. Você tem que ter uma atuação em plenário ativa, ou seja, tem que ter posicionamento. Você tem que ter harmonia entre os colegas para poder aprovar as suas matérias, e todos esses instrumentos, todas essas vertentes, elas fazem parte do mandato eleitoral. A partir do momento que você consegue agregar todas essas qualidades, você começa a ter um mandato produtivo em prol da sociedade. E é o que eu tenho procurado fazer nesse segundo mandato, começando pela presidência da Comissão de Justiça e finalizando com os projetos de lei que eu tenho desenvolvido em prol da cidade, alguns referentes à acessibilidade, outros referentes à sustentabilidade, enfim, projetos que, ao meu ver, seriam vazios em nossa cidade e hoje estão sendo complementados com o nosso trabalho. Esse mandato mais moderno, mais eficaz nesse segundo ciclo, ele se complementa em 2020 com uma tendência mais de vanguarda, uma tendência mais tecnológica, que você busca a partir do momento da pandemia, das lives. As lives foram um sucesso, mas fora isso também estreitar mais a comunicação eletrônica e de tempo real com o cidadão. Como foi para você essa experiência, que eu acredito que a pandemia tem forçado todo mundo, empresas, pessoas, a se reinventarem? A humildade no mandato é muito importante. A partir do momento que você percebe que você tem que se renovar, que você tem que aprender, você tem que se submeter a isso, senão você fica para trás. E eu percebo isso a cada dia. Eu percebo que eu tenho que aprender a cada dia. E o avanço tecnológico, para mim, é um eterno aprendizado. Afinal, o mundo atual, ele dispõe de vários mecanismos, de vários instrumentos que você consegue chegar, cada um deles, a determinada pessoa. Então a gente tem tentado agregar todos esses instrumentos através da tecnologia, fazendo lives com a população de Campo Grande, interagindo com a população de Campo Grande, que é muito importante. Não adianta você gravar um vídeo ou você postar um story no seu Instagram sem você dar a oportunidade da interação com o público. Eu procuro perguntar nas minhas redes sociais qual é o melhor caminho, o que você acha? Você acha que tem esse projeto tende a dar certo ou não? Se no caso eu entender que deve-se voltar atrás, nós devemos fazer. Afinal, somos representantes do povo e devemos ouvir a voz da população. Mais que uma ferramenta de divulgação, uma ferramenta de termômetro, inclusive, da tua atuação. Exatamente. A interação, ela é uma ferramenta de termômetro para qualquer político. Se você tem a interação positiva daqueles que acompanham o seu trabalho, quer dizer que você está no caminho certo. Críticas construtivas, elas sempre serão bem-vindas, até pelo fato de que eu tenho a vontade e a curiosidade de estar em eterno aprendizado. Então eu procuro também, às vezes, inclusive conversar com a minha assessoria
olha, talvez esse projeto eu tive uma argumentação desse sentido, vamos ponderar o que foi falado nas redes sociais, para que a gente tome uma decisão sempre voltada àquilo que o povo pensa e espera do político.